Janja zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta expande tensão entre governo e oposição, que aconteceu naquela tarde de quarta-feira no Congresso Nacional, jamais seria esquecido pelos brasileiros. O que começou como mais um debate político comum transformou-se em um dos momentos mais impressionantes da história recente do parlamento brasileiro. Ninguém poderia prever que aquele encontro entre a primeira-dama Janja e o jovem deputado Nicolas Ferreira terminaria da forma que terminou. O que você vai descobrir agora mudará completamente sua visão sobre política no Brasil. Tudo começou quando o plenário da Câmara dos Deputados se reuniu em uma sessão extraordinária para discutir o projeto de Lei 3.241, que tratava das novas diretrizes para políticas públicas voltadas à juventude brasileira. O ambiente estava tenso, com deputados de diferentes alas políticas preparados para mais um embate ideológico. A presença da primeira-dama Janja, que havia sido convidada, especialmente para acompanhar o debate, adicionava um elemento incomum àquela sessão. Dando prosseguimento à ordem do dia, anunciou o presidente da Câmara. Concedo a palavra ao deputado Nicolas Ferreira para sua manifestação sobre o projeto de lei 3.141. Nicolas caminhou até o púlpito carregando algumas folhas de papel. Seu semblante era sério e determinado, enquanto ajustava o microfone. Senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade de me manifestar sobre esse tema tão relevante para o futuro da nossa nação. Como um dos parlamentares mais jovens desta casa, sinto-me no dever de trazer a perspectiva daqueles que serão diretamente afetados por essas políticas. Ele olhou brevemente em direção à primeira-dama antes de continuar. O projeto em questão fala muito sobre inclusão, sobre diversidade, sobre proteção. Palavras bonitas, sem dúvida, mas precisamos ir além da retórica e analisar o que realmente está sendo proposto aqui. Enquanto Nicolas falava, as reações no plenário eram diversas. Alguns deputados assentiam em concordância, outros balançavam a cabeça em desaprovação. Este projeto, na prática, representa mais intervenção estatal na vida dos jovens brasileiros, mais burocracia, mais dependência do governo. O que nossos jovens realmente precisam é de liberdade para empreender, para inovar, para construir seu próprio caminho. Foi nesse momento que Janja sussurrou algo para a deputada ao seu lado, sorrindo ironicamente. Aquele gesto não passou despercebido aos olhos atentos das câmeras que registravam a sessão. Enquanto falamos de programas assistencialistas que criam dependência, continuou Nicolas, deixamos de lado o que realmente importa. Educação de qualidade, segurança jurídica para quem quer empreender, valores familiares que moldam o caráter. Neste ponto, para surpresa de todos, Janja pediu a palavra ao presidente da Câmara, que a concedeu, criando um burburinho no plenário devido à excepcionalidade da situação. A primeira-dama raramente se manifestava em sessões parlamentares. Senhor, presidente, agradeço a gentileza, disse ela, voltando-se para o plenário. Como representante de um governo que se preocupa genuinamente com a juventude brasileira, não posso deixar de manifestar minha surpresa ao ouvir um jovem deputado defender ideias que, francamente, parecem mais apropriadas ao século passado. Seus comentários foram recebidos com risos e aplausos da base governista. O deputado Nicolas, com todo respeito à sua juventude e inexperiência, parece não compreender que políticas públicas bem estruturadas não criam dependência, mas sim oportunidades. Talvez por viver em uma bolha privilegiada, desconheça a realidade da maioria dos jovens brasileiros. A câmera mostrou Nicolas, que mantinha o semblante sério, tomando notas enquanto ouvia. É quase, como dizer, fofo ver alguém tão jovem repetindo discursos tão ultrapassados, continuou Janja com tom de deboche. Talvez quando o nobre deputado tiver um pouco mais de experiência de vida, compreenda que o mundo real é mais complexo que os vídeos simplistas que costuma postar nas redes sociais. Suas palavras provocaram mais risos da base governista, enquanto a oposição se agitava em protesto. Peço ordem no plenário, interveio o presidente da Câmara, e lembro respeitosamente à primeira-dama que devemos manter o decoro
e o respeito nesta casa. Claro, senhor presidente, respondeu Janja com um sorriso. Apenas expressei minha genuína preocupação com a visão limitada apresentada pelo deputado. Afinal, estamos falando do futuro de milhões de jovens, não de um palco para performances políticas. O presidente da Câmara concedeu direito de resposta a Nicolas Ferreira, que não demorou a se posicionar. Agradeço à primeira-dama por sua, digamos, peculiar intervenção, disse ele mantendo a calma. É interessante notar como aqueles que se dizem defensores da democracia são os primeiros a desrespeitar o debate democrático. Seus comentários foram recebidos com aplausos da oposição. Quanto à minha suposta inexperiência, lembro que fui eleito por mais de 1,4 milhão de brasileiros. Pessoas que confiaram em mim, não por minha idade, mas por minhas ideias e convicções. A verdadeira inexperiência está em acreditar que mais Estado significa mais prosperidade. A câmera mostrou Janja, que mantinha um sorriso irônico no rosto enquanto Nicolas falava. E quanto aos vídeos simplistas, agradeço o acompanhamento assíduo da primeira-dama ao meu trabalho nas redes sociais. Fico feliz em saber que o Palácio do Planalto está tão atento às minhas atividades parlamentares. Seus comentários provocaram risos da oposição. Visivelmente irritada, Janja pediu novamente a palavra. Senhor presidente, não podemos normalizar a desinformação. O deputado insiste em atacar políticas que já se provaram eficazes em diversos países. Programas como o ProJovem, o Primeiro Emprego, os incentivos à permanência escolar são fundamentais para reduzir desigualdades. Olhando diretamente para Nicolas, ela continuou. Enquanto alguns se preocupam com likes e engajamento, nós nos preocupamos com resultados concretos. Visitar uma favela para gravar um vídeo não é conhecer a realidade, é explorá-la. O clima ficou ainda mais tenso. Deputados começaram a se manifestar, alguns defendendo Nicolas, outros apoiando Janja. Respeite a primeira-dama, deputado, gritou um parlamentar da base governista. Respeitem o parlamento. Isso aqui não é extensão do Palácio do Planalto, rebateu um deputado da oposição. O presidente da Câmara bateu o martelo repetidamente pedindo ordem. Peço que todos se acalmem. Vamos manter o nível do debate. Concedo novamente a palavra ao deputado Nicolas Ferreira para concluir seu raciocínio. Senhor presidente, é lamentável ver o nível a que chegamos, disse Nicolas agradecendo. Em vez de debatermos ideias, presenciamos ataques pessoais. Em vez de propostas, vemos zombaria. Ele respirou fundo. Olhou para suas anotações, depois ergueu o olhar para o plenário. A verdade é que este projeto de lei, em sua essência, não é sobre ajudar os jovens, é sobre controlá-los, é sobre criar uma geração dependente do Estado, incapaz de pensar por si mesma. Murmúrios se espalharam pelo plenário enquanto Janja balançava a cabeça negativamente. Falam tanto em escutar os jovens. Mas quando um jovem eleito democraticamente se manifesta contrário às suas ideias, é tratado com condescendência e desdém. Isso revela muito sobre quem realmente acredita na pluralidade de pensamento. Neste país, concluiu Nicolas, o debate continuou com intervenções acaloradas de ambos os lados. A temperatura emocional na Câmara aumentava significativamente. O que estamos testemunhando aqui é o exemplo perfeito do negacionismo que tanto mal faz ao nosso país, exclamou Janja, visivelmente exaltada. Negar a importância das políticas públicas para a juventude é negar a própria realidade brasileira. Não estou negando a importância de políticas públicas, respondeu Nicolas. Estou questionando o tipo de política que estamos implementando. Há uma diferença fundamental entre dar um peixe e ensinar a pescar. Ah, mais um chavão conservador, retrucou Janja, rindo ironicamente. Próximo passo é citar Milton Friedman, ou falar sobre meritocracia em um país de oportunidades tão desiguais. Interessante como citar pensadores econômicos virou motivo de chacota, observou Nicolas, mantendo-se calmo. Talvez porque suas ideias contradigam a narrativa estatista que alguns tentam impor. O que impõe sofrimento é o desemprego, a fome, a falta de oportunidades, interrompeu Janja. Não teorias econômicas abstratas que nunca funcionaram na prática. Com todo respeito, a senhora está equivocada, rebateu Nicolas firmemente.
O livre mercado tirou milhões da pobreza em todo o mundo, enquanto regimes centralistas produziram miséria e opressão. Seus comentários geraram aplausos da oposição. Peço que as manifestações sejam mais breves, interveio o presidente da Câmara. Estamos nos desviando do tema central do projeto. Claro que o jovem prodígio tem todas as respostas, disse Janja, rindo. Deve ser por isso que os países mais desenvolvidos do mundo investem bilhões em políticas públicas para a juventude, saúde e educação. Mas o nosso deputado TikToker sabe mais que todos eles juntos. Sua provocação gerou forte reação no plenário, com gritos e protestos ecoando pela casa. É lamentável ver a primeira-dama do país recorrendo a ataques pessoais quando faltam argumentos, respondeu Nicholas olhando diretamente para Janja. Isso diz muito sobre o nível do debate que deseja promover. Nicholas pediu 1 minuto para concluir sua fala, e o presidente da Câmara concedeu. Senhoras e senhores, antes de concluir, gostaria de compartilhar algo com todos vocês, disse ele com voz firme e olhar determinado. Para a surpresa de todos, retirou do bolso uma pequena pasta e a abriu. Enquanto a primeira-dama zombava de minha suposta inexperiência, eu estava analisando os dados oficiais deste programa que está sendo proposto. O plenário ficou em silêncio absoluto, todos atentos às palavras do jovem deputado. Segundo o próprio relatório técnico do Ministério, na página 47, parágrafo 3º, e cito diretamente, a eficácia das políticas anteriores similares mostrou-se limitada, com taxa de permanência no programa inferior a 30% e índice de empregabilidade posterior de apenas 22%. Um burburinho se espalhou pelo plenário enquanto deputados da base governista consultavam apressadamente documentos. A câmera mostrou Janja consultando assessores, visivelmente desconfortável. Isso significa que para cada 100 alhos investidos, apenas 20 dólares se convertem em resultado efetivo. Em qualquer lugar do mundo, isso seria considerado um fracasso administrativo, continuou Nicholas. Mas não me surpreende que esses dados tenham sido convenientemente ignorados no debate. Afinal, é mais fácil atacar o mensageiro do que enfrentar a mensagem. Virando uma página de seu documento, ele prosseguiu. E tem mais. O mesmo relatório aponta que programas similares em países como Coreia do Sul e Singapura, com menos intervenção estatal e mais parcerias com o setor privado, alcançaram índices de sucesso 3 vezes maiores. O plenário estava em absoluto silêncio agora, todos absorvendo as informações apresentadas. Então, com todo respeito, à primeira-dama e aos nobres colegas, disse Nicholas fechando a pasta. Não estamos diante de uma escolha entre ajudar os jovens ou abandoná-los. Estamos diante de uma escolha entre políticas eficientes, baseadas em evidências, ou a perpetuação de modelos falidos que servem mais aos interesses políticos do que aos jovens brasileiros. Aplausos crescentes da oposição logo se transformaram em uma ovação. Mesmo alguns deputados da base governista pareciam impressionados com a apresentação de Nicholas. Se realmente nos importamos com a juventude brasileira, precisamos ter a humildade de reconhecer o que funciona e o que não funciona, independentemente de nossas preferências ideológicas. Os jovens brasileiros merecem mais do que ser peões em um jogo político. Merecem oportunidades reais. E é por isso que votarei contra este projeto e apresentarei um substitutivo baseado em evidências, não em ideologia. Ele devolveu o microfone e retornou ao seu lugar sob aplausos intensos da oposição. A Câmara mostrou diversos deputados se levantando para aplaudir, enquanto Janja estava visivelmente constrangida, consultando nervosamente seus assessores. Agradeço ao deputado Nicholas Ferreira pela contribuição ao debate, disse o presidente da Câmara após restabelecer a ordem. Antes de prosseguirmos com a votação, a primeira-dama gostaria de fazer suas considerações finais. Todos os olhares se voltaram para Janja, que hesitou por um momento antes de responder. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, disse ela, recuperando a compostura. Após uma pausa significativa, continuou. Reconheço a importância dos dados trazidos pelo deputado Nicholas. De fato,
a eficiência dos programas deve ser nossa prioridade. Murmúrios surpresos se espalharam pelo plenário diante da inesperada mudança de tom. Sugiro que o projeto retorne às comissões para uma reavaliação técnica, incorporando as evidências apresentadas hoje. O governo não tem medo de reconhecer quando ajustes são necessários. Nicolas parecia genuinamente surpreso com a mudança de postura. Agradeço à primeira-dama pela sensatez, respondeu o presidente da Câmara. Coloco em votação o requerimento para o retorno do projeto às comissões técnicas. A votação ocorreu e o projeto foi encaminhado de volta às comissões por ampla maioria. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a dinâmica política nacional. Após a sessão, no corredor do Congresso, Janja se aproximou de Nicolas, longe das câmeras, ou assim pensavam. Você me pegou de surpresa hoje, deputado, disse ela em tom baixo, mas captado por um microfone próximo. Não esperava aqueles dados. A política deveria ser sempre assim, baseada em fatos, não em ataques pessoais, respondeu Nicolas respeitosamente. Após um momento de reflexão, Janja comentou: concordamos em discordar sobre muitas coisas, mas talvez possamos concordar que políticas para a juventude precisam ser eficientes, independentemente da ideologia. Isso seria um bom começo, concordou Nicolas. Eles apertaram as mãos para a surpresa dos assessores de ambos os lados. Eu ainda acho que você está errado sobre muitas coisas, deputado, disse Janja, sorrindo genuinamente. E eu acho o mesmo. Sobre a senhora, retribuiu Nicolas com um sorriso. Mas pelo menos agora podemos debater as ideias, não as pessoas. A cena foi capturada por um jornalista que passava pelo local e a imagem do aperto de mãos entre Nicolas e Janja se tornou viral nas redes sociais. Uma semana depois, o projeto reformulado estava sendo apresentado na Câmara. Após o embate histórico, algo inédito aconteceu na política brasileira. Nicolas Ferreira apresentou o projeto substitutivo, que incorporava elementos de eficiência e prestação de contas, mantendo o foco no apoio aos jovens. Este projeto representa o melhor dos dois mundos, o apoio necessário sem criar dependência permanente. Programas bem estruturados com metas claras e avaliação constante, explicou Nicolas. O projeto foi aprovado por ampla maioria, com apoio tanto da situação quanto da oposição. O episódio, que começou com zombaria, terminou como exemplo de como a política pode evoluir quando baseada em evidências e respeito mútuo. Os jornais e portais noticiaram amplamente o ocorrido. Após embate histórico, Câmara aprova projeto inovador para a juventude. De adversários a colaboradores, como Nicolas e Janja, mudaram o tom da política nacional. Projeto de consenso pode se tornar modelo para futuras políticas públicas. Na cena final deste episódio histórico, Nicolas estava em seu gabinete, analisando os primeiros resultados do programa implementado. Seu celular tocou, na tela, o nome Gabinete da Primeira-Dama. Aquele dia no plenário não foi apenas uma vitória para Nicolas Ferreira. Foi uma vitória para a política baseada em dados, para o debate respeitoso e principalmente para os jovens brasileiros. Nicolas atendeu o telefone com um leve sorriso no rosto. Alô? Sim, os resultados preliminares são promissores. Parece que conseguimos... Sua voz diminuiu enquanto novos capítulos da política brasileira começavam a ser escritos, marcados por um debate mais elevado e políticas mais eficientes para todos. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like ou joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.